abençoe. Deus abençoe a vida da irmã Renata, que foi a ponte de estar aqui, a nossa irmã. Deus abençoe a Nena, minha vizinha antiga de muitos anos. Deus abençoe as irmãs que estão à frente deste trabalho. Irmã Judite, já conheço há algum tempo. Que Deus abençoe a vida dessa igreja. Eu trago aqui a saudação do meu pastor Adilson, ali da Bedras Madureira. E estou aqui debaixo da bênção dele. O Senhor tem uma palavra para as nossas vidas hoje. E queimou muito no meu coração quando eu preparava essa mensagem. Está lá em Mateus 25, 14. Mateus 25, 14. Porque isso é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. Até aqui, igreja, pode se assentar. Amém. Eu estou com vontade de louvar o Senhor, porque Ele é bom, Ele é perfeito. Eu vou pedir para o sonoplasta preparar o playback Eis-me Aqui, por favor. Irmãos, quando eu preparava essa mensagem, o Senhor ministrou muito no meu coração essa parábola. Quando Jesus ele estava ali, ele contou essa parábola. E essa parábola ela vai contar a seguinte história. Um senhor, ele precisava ir para um lugar distante e que alguém cuidasse dos seus bens. Então ele chamou 3 servos e os 3 servos, cada um ele deu uma parte do seu bem. A um ele deu 5 talentos, a outro ele deu 2 talentos e a outro ele deu 1 talento. Só que a parábola vai dizer assim: cada um recebeu conforme a sua capacidade. Então esse senhor ele se distanciou, ele foi para uma terra longínqua e deixou os seus bens, confiou aqueles servos. Aquele que ganhou 5 talentos para cuidar, ele foi lá e granjeou mais 5 talentos. Ele conseguiu dobrar os talentos, o bem daquele senhor. O que pegou 2 talentos, ele conseguiu ganhar mais 2 talentos para o seu senhor. Então, esses 2 fizeram crescer o bem daquele senhor que foi para distante, para logo voltar. Este outro, que ganhou 1 talento, ele enterrou. E a palavra vai dizer assim, que ele enterrou porque ele teve medo. Ele teve medo porque ele sabia que o Senhor que confiou aquele talento nas mãos dele era alguém que colhia na onde ele não semeava e era alguém que tinha muitos bens e que era algo de confiança. Então ele temeu, ele achou que eu vou enterrar esse talento porque quando o meu Senhor voltar, eu vou ter o talento dele e vou entregar, vou devolver aquele talento. Mas os outros 2 que pegou o maior talento, e segundo a sua capacidade, porque o texto vai falar assim, ó, segundo a sua capacidade, eles pegaram com muito amor, muito carinho e muita dedicação, porque eles sabiam que aquilo que foi confiado nas mãos deles era de valor e muito grande para o seu Senhor. Eles granjearam mais talentos. Eles trabalharam com aqueles talentos que o Senhor entregou nas mãos deles e ganharam mais talentos para o seu Senhor, para que quando o seu Senhor voltasse, o coração deles se alegrasse com eles. E passou o tempo, este Senhor volta.
sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. O segundo servo, já com alegria no coração e sabendo que aquilo que o Senhor já tinha dado de recompensa para o primeiro, foi lá e falou: Senhor, eu consegui mais 2 talentos com aqueles 2 que tu me deste. E o Senhor vai falar: servo bom e fiel, foste fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Entra para o gozo do teu Senhor. Agora, e eu imagino que aquele último servo já estava ali tremendo, porque ele negligenciou. Ele foi o único que não estou nada com aquilo que o Senhor entregou nas mãos dele. Ele foi e enterrou. Ele escondeu. E quando o Senhor chama ele, eu imagino que ele preocupado, ele fala: Senhor, eu escondi o teu talento. Eu escondi aquilo que tu me deste para cuidar. Porque eu sabia que tu eras. Vamos ler aqui no texto. No 25. E atemorizado, escondi. Vou ler o 24. Mas, chegando também o que recebeu um talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, ajunta onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Ele vai, quando o seu Senhor chega, desenterra o talento que ele escondeu e vai entregar para o seu Senhor. Agora imagine o coração deste servo quando ele está diante do seu Senhor e com aquilo que o Senhor confiou nas mãos dele. Aí o Senhor responde assim, ó: servo mau e negligente, saibais que ceifo onde não semeio e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro ao banqueiro, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tirai-lhes, pois, o talento e dai ao que tem 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será
Porque por muito tempo eu negligenciei essa palavra. Por muito tempo eu fui aquela que não fazia, ou aquela que criticava quem fazia, ou que muitas vezes zombou de alguém fazendo com o seu jeito simples, mas fazia. E eu quero falar desses 3 tipos de pessoa: as que fazem, as que criticam e as que zombam. Mateus 25, 36 vai contar de uma mulher que essa é a que fez e essa é a que faz, que até hoje a atitude dela ministra nas nossas vidas. Essa mulher, ela chega com um vaso de alabastro cheio de perfume, e aquele vaso ela quebra nos pés do Senhor. Era tudo que ela tinha, era tudo que ela tinha. E hoje nós não temos coragem de dar isso aqui para o Senhor. Irmãos, quem sabe vocês estavam esperando uma palavra mais macia, mas o Senhor falou assim: é o que a minha igreja precisa, é o que o meu povo precisa, porque isso faz parte da cura que eles estão precisando. E o Senhor me mostra aqui muitos corações necessitados de cura. Mas a cura muitas vezes está em nos prostrar nos pés do Senhor com o nosso coração rendido, sem olhar para as nossas fraquezas, sem olhar para aquilo que tem acontecido. Isso não pode tirar o nosso foco do Senhor. Não pode. E essa mulher, ela pega aquele vaso e ela derrama nos pés do Senhor. Ela quebra. E ela é lembrada até hoje por aquilo que ela fez, por alguém que se derramou, por alguém que se curvou, que não se importou com as críticas. Em contrapartida, daí vem aqueles que criticam. Antes de falar dos que criticam, lá em Mateus 26, 7, e eu acho muito lindo isso, que eu imagino que quando Jesus voltar, Mateus 25, 36. Eu imagino que quando Jesus voltar, e que quando ele falar assim: olha, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, tive em prisão e foste me ver. Quando chegar no juízo final, que ele falar assim, ó, ele vai separar aqueles que vão entrar para o gozo do Senhor e aqueles que ficarão de fora. E daí muitas vezes, sem saber que nós estamos fazendo para o Senhor, nós fazemos, mas às vezes não fazemos. Que ele fala assim, logo após essa passagem ali, ele fala assim: aos pequeninos que deste, tu me deste. Aos afligidos que acolheste, tu me acolheste. Aqueles que tiveram frio, que você vestiu. Aqueles que tiveram fome, que você deu de comer. Você fizeste isso a mim. E estes ainda eu falo dos que fazem. E o Senhor vai falar naquele grande dia: entra para o gozo do teu Senhor. Porque Ele não despede ninguém de mãos vazias. Ele quer uma igreja que é rendida ao coração dEle e aos pés dEle, às vontades dEle. O que nós temos feito? Igreja, o Senhor pergunta nesta noite: o que nós temos
criticar. Porque às vezes nós somos esses que criticamos. Só que quando nós vemos alguém fazendo e não é do jeito que nós fazemos, não critica. O Senhor fala, não critica. Não critica, porque sou o Deus que aprova, Ele fala. E se hoje nós estamos neste lugar de críticos, saiam dali. Porque enquanto os discípulos falavam, enquanto a mulher derramava o vaso de alabastro nos pés de Jesus, os discípulos falavam, o que é isso? Para que esse desperdício? Para que esse exagero? Para que esse exagero na adoração? Para que esse exagero na hora de glorificar? Para que esse exagero na hora de reger? Para que esse exagero na hora de coordenar? E o Senhor fala assim, ó, eis que está preparando a minha igreja, eis que está cuidando das minhas coisas. E Ele fala assim, não critica, porque será lembrado aqueles que trabalham na minha obra segundo o meu coração. E agora vem o mais forte, aqueles que zombam. Lá Mateus 27. Mateus 27, e eu vou precisar ler do 29 ao 31, porque o Senhor quer falar. Ali vai falar dos soldados quando eles não zombavam de Jesus. E descendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e em sua mão direita uma cana. Então, ajoelhando diante dele, o escarneceram, dizendo, salve, rei dos judeus. Cuspindo nele, tiraram-lhe a cana, bateram-lhe com ela na cabeça, e depois de havendo escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe suas vestes e levaram para ser crucificado. Vocês entendem que nós muitas vezes somos esses soldados? Zombando, não entendendo o propósito de Deus na vida de alguém, fazendo pessoas desanimar de fazer a obra, e ainda desacreditando daquilo que Deus tem na vida dessa pessoa. Somos como esses soldados que zombaram de Jesus, que cuspiram em Jesus, que bateram com uma cana na cabeça de Jesus. Ah, é doída essa palavra? É doída. Mas o Senhor, Ele quer nos confrontar nessa noite para nos curar. Ele fala assim, eu quero uma igreja curada. Eu quero uma igreja funcionando do jeito que é a minha vontade. Amém. E daí eu volto. O que nós temos feito com aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos? Será que eu tenho funcionado como igreja? Ou será que eu estou na igreja por um protocolo? Ou será que eu estou na igreja porque eu tenho que cuidar do som? Será que eu estou na igreja porque eu tenho que reger? Será que eu estou na igreja por causa do serviço ou por causa de servir a Deus? O Senhor quer nos chamar de servos bons e fiéis. E agora eu entro numa parte que o Senhor, Ele toca. E o Senhor, Ele ministrou muito no meu coração. Ainda hoje eu vim pra cá, eu passei ali na igreja, que o nosso culto começa mais cedo, e fiquei um tempo ali e falei, Senhor, o meu coração está tão alegre na Tua presença. Eu falei, Senhor, eu não sabia que era tão fácil. E o Senhor me pedia 2 horas do meu dia, 2 horas. Para quem trabalha corrido, para quem cuida de casa, para quem tem muitos afazeres na igreja.
E o Senhor queria essas 2 horas. E eu ficava, Senhor, mas como? Eu preciso acordar 5 horas da manhã. Eu não consigo, eu durmo tarde. E eu comecei a acordar mais cedo. E o Senhor começou a se revelar de uma maneira assim tão genuína, assim aprovando aquilo que Ele tinha me pedido. E o Senhor nos pede mais tempo da nossa vida com Ele. E eu falava no caminho para o Senhor, eu falava, Senhor, eu não sabia que era tão fácil. Eu não sabia que o Senhor ia se revelar dessa maneira através da obediência. E o nosso coração tem que arder quando Ele chega. O nosso coração tem que arder quando Ele fala, quando Ele pede. Nós temos que nos preocupar como igreja de cuidar das coisas dEle. Porque hoje tem sido mais importante para nós as nossas coisas. Enquanto pessoas estão feridas, sofrendo, fazendo a obra, e nós muitas vezes estamos num lugar de comodismo, num lugar de críticos, num lugar de zombadores. E o Senhor fala assim, se levanta, igreja. Aí nesses dias, eu fiquei muito bem. Eu comecei a acordar mais cedo, comecei a ficar mais tempo com Deus, e ali lendo a palavra, e ali falando com Deus, e Deus revelando coisas ocultas no meu coração, e eu sarei. E eu estava com meu corpo físico ruim. Só que a minha alma gemia, porque a minha alma queria obedecer ao meu Senhor. E eu não entendia que era isso. Então muitas vezes, igreja do Senhor, nós passamos coisas no nosso corpo, no nosso físico, porque nós estamos desobedecendo a voz do Mestre. Comece a obedecer os pequenos impulsos do Espírito Santo, que Ele vai se revelar. E os impulsos vão ficando maiores, e Ele vai se revelando, e a voz dEle vai ficando mais audível nos nossos ouvidos. Porque aqueles 2 servos, eles entenderam o que é que o Senhor queria quando Ele deixou os talentos. Agora nós entendemos o que o Senhor quer quando Ele entregou nas nossas mãos. Eu demorei para entender, e ainda estou entendendo todos os dias aos poucos. Mas enquanto isso cura, e o Senhor fala que Ele quer curar. Ele quer curar os nossos corações. É a palavra que a irmã leu no início. A nossa luta, ela não é contra carne nem sangue, ela é contra potestades, hostes espirituais do maligno. Nós precisamos estar revestidas no Senhor em obediência. Saiba que quando o Senhor coloca algo nas nossas mãos, ou quando o nosso coração queima, que a gente sente Ele falar, e nós não damos ouvidos, saiba que Ele já nos capacitou antes, e Ele vai cuidar das nossas coisas. Ele vai cuidar das nossas coisas. Enquanto a irmã senhorinha falava, o Senhor ministrava muito no meu coração. Quantas renúncias ela precisou fazer até chegar aqui hoje? Quantas renúncias eu e você precisou fazer até chegar aqui hoje? Quantas renúncias as nossas irmãs teve que renunciar para estar aqui à frente hoje dirigindo este culto? Quanta renúncia os nossos pastores precisam renunciar todos os dias para estar na frente deste rebanho? Quantas vezes nós temos que engolir o choro e vir ainda dar uma palavra de vida? Mas às vezes nós somos aquele que está sentado lá e fala, eu não fui chamado para nada. Saiba que o Senhor entregou o talento na sua mão e agora pode ser um. Mas se você enterrar
Ele vai tomar até si o que Ele te deu e dar para quem faz mais. Mas se você ter ciúme deste pouco que Ele colocou nas suas mãos, grandear mais um. E como estamos? Vai falando do amor de Cristo, vai intercedendo, vai servindo na casa do Senhor. Sejam proativos. Fala, pastor, eu estou aqui, o que precisa? E muitas vezes nós vamos ver pessoas trabalhando demais, fazendo muitas coisas na casa do Senhor, porque nós não nos prontificamos para fazer. E ainda muitas vezes criticamos e falamos, mas quer fazer tudo. O Senhor fala assim, ei, cuidado, porque o que eu te dei você escondeu, você enterrou. Cuidado, porque eu vou requerer naquele dia. Aleluia. Vamos se colocar de pé. Eu vou adorar o Senhor também. Eu vou adorar o Senhor e eu posso chamar para vir para frente? Venham para frente. Você que está servindo. Você que sentiu o que o Senhor falou nessa palavra. Você que acha que não tem chamado, mas o Senhor te diz que você tem. Você que não tem conseguido entender e reconhecer qual é a voz do Senhor, pode vir. Pode soltar o louvor, irmão. O Senhor, Ele tem um chamado para nós. E Ele fala assim, igreja, eu te chamei. E daí você vai dizer para Ele, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, eu estou disposto a fazer aquilo que Tu queres. Pode chegar mais, irmão. Eu vou louvar, mas eu vou orar para vocês.
Nós te adoramos, Pai. Obrigado, Senhor. Deus,